Olá, pessoal. Mais uma vez aqui no Multistúdios para mais um POP, Programa One Podcast. Hoje a gente vai falar sobre negociação. E para falar sobre negociação, eu trouxe um expert em negociação, o negociador Soares. Tudo bem, Soares? Tudo bem, Sérgio. Me explica aí, o teu nome é Luiz Carlos, né? Luiz Carlos Soares. Luiz Carlos Soares, mas você é conhecido como negociador Soares, né? Há mais de 30 anos, tá. Sim. E como é que surgiu aí esse negociador Soares aí no cenário brasileiro? Sérgio, para começar, agradecer a você, a audiência, por estar aqui. É uma satisfação estar aqui realizando esse programa, produz conteúdo. E essa é a ideia da minha jornada, também com a presença da família aqui. São 30 anos. O Soares é um militar de 30 anos de jornada. Militar de onde? Eu comecei na Força Aérea Brasileira em 1994, com mais de 30 anos, e passei desses mais de 30 anos, 23 dedicados ao Batalhão de Operações Policiais Especiais. O famoso BOP. O BOP do Rio de Janeiro, exatamente. Caveira, você é caveira. A especialidade que eu fiz lá, a gente fala disso, eu seguro um pouquinho. O programa aqui é empreendedorismo. Senão essa veia minha de vibração. Mas a gente tem que entender a raiz desse negócio. Sim, é da produção do filme, o filme de 2007, é o BOP, o Batalhão dos Caveiras. E no BOP eu me especializei na doutrina de gerenciamento de crise e negociação. Para as pessoas que estão nos assistindo, que negociação ele está falando? É a negociação quando tem tomada de refém. Sim. Assalto a banco, ônibus, shopping center, inclusive briga na Ponte de marido Rio, e mulher. Briga de marido e mulher é o crime passional. Também tem algumas ocorrências dessas. Briga de vizinho. Briga de vizinho também tem ocorrências dessas. E hoje eu empacotei essas experiências em ocorrências reais para traduzir e favorecer empresas e negócios com alguns princípios, sendo um deles a tomada de decisão, a liderança, a mentalidade sob pressão. Porque você vê o conflito, ele existe no meio empresarial, né? Sem dúvida. Quer dizer, quando você está num sistema competitivo, sempre há um embate, né? Sempre há um conflito. E, às vezes, há conflitos que geram algum tipo de atritos mais sérios e que você precisa ter alguém mediando, né? Fazendo algum tipo de atuação para negociar as partes, para eles não entrarem no mata-mata, né? O que a gente está falando aqui é que, apesar dos contextos dos ambientes, né, há de se pensar, volto de novo a falar quem está nos assistindo, o cara que foi, né, integrante do BOP, especialista em negociação, o que tem a ver com o meu negócio? Tem tudo a ver. Os contextos são diferentes, mas o comportamento, a natureza humana é a mesma que se manifesta. E a tua escola foi uma escola que você estressou demais esse aprendizado, não é? Porque uma força policial ela está o tempo todo enfrentando situações de crise. Então, o BOP existe para enfrentar problemas, né, de crises, né? E ainda mais que, quer dizer, o BOP ele é uma vertente da Polícia Militar, né? É uma vertical da Polícia Militar. Tá? Como se fosse um departamento, né? Se você analisar em termos empresariais. Então, é um departamento. Então, mas é um departamento que cuida de quê? Dos problemas especiais, né? Das crises, das coisas mais complexas, né? Então, e vira uma escola para você, né? Então, agora você traz todo esse ensinamento para usar ele no mercado, com as empresas. E quem é teu cliente? Assim, como é o perfil do teu cliente? É uma grande empresa, é uma pequena empresa? É qualquer empresa? Meu cliente é qualquer empresa que entenda, né, tenha consciência desses conflitos. Eu vou usar essa expressão que você trouxe, tenha consciência desses conflitos quando eles esbarram, por exemplo, na liderança, o convívio entre as pessoas no ambiente, definindo papéis e responsabilidades, por exemplo. Quando o meu cliente é a empresa que tem consciência da dor quando ela tem problemas de questões de atendimento. E muitas delas estão ligadas a um princípio muito simples, que é da escuta ativa. Ela diz que tem um problema de atendimento, mas nunca ouviu a temática, o problema que provocou.
E também eu gosto muito desse pilar, apesar dele estar um pouco desgastado comercialmente, mas eu gosto, que é a questão da mentalidade. É preparar, treinar a preparação da empresa para aquilo que ela enxerga como visão. Como é isso, Soares? Eu enxergo que a minha empresa daqui a 5 anos tem que estar em determinada posição. Agora mesmo estava conversando com meu filho ali fora sobre futebol. Então, os jogadores de determinado time treinam para 2, 3, 5 anos aquela posição que eles querem alcançar. Isso é mentalidade. É parte do treinamento também, eu gosto de levar. Aham. E você hoje, que tipo de conflito... Quer dizer, vamos pensar duas coisas, né? Porque a negociação, ela tanto pode estar sendo usada, como você falou aí, para resolver problemas de liderança dentro de uma equipe, dentro de uma empresa, ou resolver problemas de desavenças entre os pares lá dentro da empresa, ou de clientes, ou de fornecedores. Ou seja, algum tipo de desavença entre pessoas dentro de uma organização, dentro de uma empresa. Mas também você tem um outro tipo de conflito, que é a empresa que está dentro do mercado, às vezes, em conflito com outras empresas ou com um grupo de clientes que resolvem, por exemplo, mover uma determinada ação contra aquela empresa, então tem que negociar. Porque a resolução de conflitos, segundo a minha lógica, ela se resolve pela negociação, né? Basicamente. E a liderança também. Você tem que negociar. Sim. Então, o tempo todo é negociar. Então, como é que é isso? Você trabalha, basicamente, atendendo a esses conflitos internos dentro da empresa, quer dizer, focado em liderança, ou também conflitos que envolvem a empresa com terceiros? Na verdade, a minha preparação de negociação, ela não perpassa simplesmente, te ouvindo falar, parece ali uma análise de um consultor, né? Um conflito interno ou um conflito externo que gere um processo. Não. A negociação que eu me proponho a fazer primeiro é através de diagnosticar e trazer consciência. Então, eu vou usar esse exemplo que você trouxe. A empresa diz para mim que ela tem um conflito interno entre líder e liderados. Uhum. Então, eu vou diagnosticar que tipo de conflito é esse. E, a partir do diagnóstico, eu ofereço esse treinamento, que pode ser um treinamento de negociação, mas voltado para a autoliderança, voltado para comportamentos sadios do convívio coletivo. Porque é muito óbvio a gente dizer que liderança numa empresa implica o convívio coletivo, mas na prática isso não acontece. Muitas vezes ações isoladas de seu líder ou liderado geram conflitos. E um segundo momento não é só preparar as empresas para os conflitos internos, apesar de ser muito importante, porque a doutrina de negociação que eu trago para as empresas é a experiência do campo operacional, doutrinário, ou seja, ocorrência de alta complexidade para o ambiente prático. O que é isso? É treinar as empresas para evitar que esses conflitos aconteçam. Tá. Essa é a parte interessante. Então, eu entendi o seguinte, você, na realidade, a gente não está falando de negociar para resolver o conflito. Você está trabalhando na origem do conflito. Por que surgiu esse conflito? Ou por que surge esse conflito? Ou seja, vamos analisar em que ponto está ocorrendo o problema raiz, né? Chegar lá no problema raiz, porque às vezes você está tratando, uma sequela do problema. Eu vou tratar a briga desse aqui com aquele ali. Não, mas essa briga desse aqui com aquele ali surgiu por um negócio lá atrás que a gente tem que tratar, senão vai ter outra briga daqui a pouco. O trabalho de diagnosticar, inclusive, aí eu trago, por isso que as analogias desses campos operacionais, elas são semelhantes. Muitas vezes, a gente estava aqui antes aqui no making off aí, falando de ocorrências aqui, vou dar um exemplo, né? Os crimes passionais acontecem por conflitos entre os pares ali, as pessoas envolvidas no relacionamento. As empresas não são semelhantes. Mas o que procede a isso? A falta de clareza e diagnóstico. Então, quem está nos ouvindo hoje precisa ter clareza do que de fato está acontecendo. E isso vai vir através do diagnóstico. E aí a gente trata a terceira etapa, que é a etapa educacional. Então, o Soares se propõe a fazer um trabalho educativo. O que você está dizendo, Soares? É treinar, como eu usava no campo operacional, que ali eu já atuava na repressão, e era muito complexo você atuar, eu vou usar o mesmo exemplo, quando havia uma crise do casal, e ali a eminência de um crime, muitas vezes que começou por um ponto não conversado, não combinado, e na empresa a gente pode prevenir isso.
treinar a parte educacional para que conflitos como esse não impactem onde? No resultado, na performance, Sérgio. Porque a gente está aqui não só para falar da educação por educação, mas é a educação que vai produzir o efeito da comunidade, que a empresa é uma comunidade, e trazer o melhor, que as empresas, eu acredito nisso, e isso é uma postura minha, elas existem para gerar lucro. Porque eu acho que uma coisa que... Acho até foi o Gandhi que falou isso. Se você consegue melhorar a si mesmo, você melhora a humanidade, né? Porque, na realidade, a humanidade é o conjunto da obra, né? De todo mundo que está, de alguma forma, atuando para que haja ou não entendimento. E aí, então ficou mais claro para mim que você trabalha, você vai diagnosticar a crise, diagnosticar o conflito, o problema. Não é só resolver o problema, é ver por que ele surgiu, por que aconteceu aquilo. E aí, onde entra a negociação aí? Porque você é negociador, Soares. Então, onde é que entra o papel da negociação dentro disso? Porque eu entendi que você faz um trabalho de diagnóstico para entender a origem da crise. Mas como é que entra o outro papel aí do negociador? Bom, então vamos separar aqui, porque a gente acabou conduzindo por causa do nome que eu me apresento. A escolha do nome Soares Negociador tem a ver com a minha especialidade. Mas o diagnóstico que eu atuo nas empresas não está ligado só à ferramenta negociação. Mas ele está ligado a outras ferramentas, que é a questão da liderança e a questão de conduzir a cultura, outros aspectos doutrinários. Mas vamos responder sobre a negociação. Quando eu sou demandado por uma empresa para treinar negociação, é importante que você entenda o seguinte, como é que o Soares usa essa ferramenta de negociação. Encontramos no diagnóstico, ali naquele momento da anamnese da empresa, olha, essa causa raiz aqui, e eu vou usar o mesmo exemplo, ela vem por conflitos internos. E aí eu vou trabalhar as ferramentas de negociação que vão se aplicar no aspecto preventivo. Então, para você entender na prática, é o diagnóstico que vai dizer que tipo de ferramenta. E aí a gente fica aqui, mas que ferramenta é essa? As empresas, Sérgio, e eu penso que é isso, não têm, às vezes, a oportunidade de fazer algo que eu fiz muitas vezes no BOP, que é o estudo de caso do problema. Terminava a ocorrência, eu voltava para a unidade e fazia um estudo de caso. Ali saía, por exemplo, que aquela ocorrência, e eu tenho uma que está no YouTube, ela aconteceu, e aí eu preciso trazer o storytelling para te responder, e é muito curta a resposta. Um jovem, se reconhecendo autista, foi para a Biblioteca Nacional aqui no Rio de Janeiro, passou 2 horas com uma ocorrência, com uma faca no pescoço de uma moradora de rua dentro da biblioteca. E ele tinha um anseio de escrever ali alguns livros. Só que, quando se chegou lá, a gente quer solucionar o problema, que é ter uma pessoa tomada como refém contra a sua própria vontade. Mas a causa raiz do problema era a falta da escuta ativa. A primeira pergunta que eu fiz àquele rapaz, e fica muito audível no YouTube, tem um trecho dessa ocorrência, é: o que trouxe você a colocar a faca no pescoço dessa moradora de rua? Então, ou seja, traz isso para a empresa. O que trouxe vocês a não se entenderem nesse processo de liderança? E muitas vezes o líder diz: eu estou sempre muito ocupado, não tenho tempo. E aí a gente identifica a falta da escuta ativa. Alguns minutos para colaborador se combinarem, líderes e liderados se ouvirem. E aí eu aplico algumas ferramentas práticas, através daquele resultado, que vão levar a empresa a exercitar um processo de se ouvirem mais e falar um pouco menos. E o principal é terem um coletivo para o objetivo, para o propósito comum. Uhum. Eu acho interessante, quando você fez uma colocação aí que me lembrou uma coisa, né? Quando você negocia com alguém, isso no meu ponto de vista, né? Antes eu queria colocar uma outra coisa. Você começou a falar aí de você treinar, identificar a causa raiz dentro da empresa, treinar as pessoas e tal. Eu acho que esse teu trabalho ele é extremamente útil para, por exemplo, uma empresa. Toda empresa precisa vender, né? Senão não entra dinheiro da empresa. A única porta de entrada de dinheiro na empresa é a venda do produto ou do serviço. O resto é custo. Verdade. Para você vender, você precisa negociar com o cliente. Mas antes você teve que negociar com o fornecedor, para você ter o insumo, para ter o produto, para o que você vai vender. Então, você tem um trabalho de negociação para compra de insumos ou de
produtos que você vai revender. E também você tem que negociar com o teu cliente a venda do teu produto ou do teu serviço. Então, um treinamento, por exemplo, que você dá de ensinar a pessoa a negociar, ele é utilíssimo para o pessoal de vendas. Porque o que faz o vendedor? Negocia o tempo todo, né? com o cliente. E o que faz o empresário ou no papel de comprador? Ele negocia com o fornecedor. Então, esse trabalho de negociação, ele ocorre tanto na aquisição de bens ou de insumos para serem transformados em produtos ou no próprio produto que ele vai revender e também na venda do produto. Então, você tem 2 momentos de negociação da empresa. Tem um terceiro que é interno, né? É você resolver os conflitos internos. Entre os departamentos ali. Tá. Como é que você trabalha dentro da empresa para atender, por exemplo, esses 3 tipos de o cliente, a empresa com o fornecedor, a empresa com o cliente e o conflito interno? Você tem metodologias específicas ou isso tudo está dentro de um pacote? Isso não está dentro de um pacote. Aí a gente volta, a metodologia é baseada no diagnóstico. Mas eu vou usar esse exemplo que você usou, a negociação com o fornecedor, que é uma negociação importante, e a negociação da venda do produto ou serviço. Exemplo prático, quebra de objeção. O treinamento de negociação, eu acho muito belo essa ciência, porque a quebra de objeção, muitas vezes, essas partes, e vamos falar do fornecedor, precisa negociar ali preço, né, para ter preço exatamente para a entrega ali do produto final, olhar o outro como inimigo. Tem um lado da mesa que ele está colocando preço. Eu estou te fornecendo aqui esse insumo, para isso o preço é X. E do outro lado, tem a pressão daquele que precisa reduzir de forma significativa para que ele tenha a entrega final. Mas essa objeção ali, talvez esse exemplo prático do preço, não é que 2 pontas são inimigas. É que 2 pontas precisam fazer aulas simples, fazer pergunta do tipo, pô, você trouxe esse preço para mim no insumo, mas o que encarece o teu produto? Aí o cara, caramba, uau, né? Como é que a gente pode trabalhar uma parceria junto em cima desse preço, considerando que eu tenho um range XPTO e nós já temos uma parceria de X anos? Uau! Abriu uma segunda pergunta. Então, ou seja, como é que a quebra de objeção ela acontece numa negociação? Eu trago experiência de negociações de ambiente de alta complexidade, onde a gente tem ali a vida de pessoas em questão. Então, como eu disse, o contexto é diferente, mas a aplicação é a mesma. Sim. Porque o método é o mesmo. Comum, o método é o mesmo. O criminoso comum, ele teve ali a proposta inicial, eu vou colocar isso como fornecedor, de efetuar um assalto e não conseguiu. Então, a objeção qual é? Vamos tirar a vida desse cara porque ele veio assaltar o shopping. Não, a primeira pergunta que eu fiz para ele é o seguinte, o que a gente fez para chegar aqui? Ué, parece óbvio, eu cometi um assalto. Então, algumas objeções, elas são quebradas, por exemplo, ensinando as pessoas a fazerem perguntas. E isso está na metodologia de treinar as pessoas a negociar. Aprender a fazer boas perguntas. Tá. Uma coisa que eu era a pergunta que eu ia fazer antes, né? Em algum momento da minha vida aí, eu ouvi isso e pratiquei e vi que isso funciona. Quando eu vou negociar com alguém, a primeira coisa que eu procuro saber é por que ele está negociando comigo. Uau. Porque se eu souber qual é a... Vamos dizer, eu vou vender alguma coisa para você, um Opala, vou vender o meu Opala para você. Eu quero saber o seguinte, por que você está querendo comprar o meu Opala? E você precisa saber por que eu estou querendo vender. Porque se a gente sabe o motivo do outro, facilita o papo, certo? Então, eu já apliquei isso na vida e consegui entender, porque quando eu comprei a minha casa, eu levei 9 meses negociando com a dona da casa, né, a proprietária. E eu só consegui fechar o negócio no dia que eu fiz a pergunta para ela, o que fica na casa se eu comprar? E quando ela disse, o meu filho, eu falei, opa, ela não quer vender a casa para ter dinheiro, ou não, ela quer vender a casa para se livrar do filho. Então, vamos resolver o problema dela primeiro, porque aí, na hora que ela resolveu o problema dela, eu resolvo o meu. Então, quando você... É aquela história, tem uma velha história aí que diz que duas pessoas estavam no leilão para comprar um lote de gado, né? Sim. E aí um dava um lance, outro dava o outro lá, cada dia, cada um aumentava o lance para arrematar o lote de gado. Quando um deles resolveu
desistir, o outro pegou o lote e comprou. E aí o virou e falou assim, pô, você ficou o tempo todo fazendo eu levantar o meu lance e tal, para que tu quer o gado, cara? Eu disse, porra, eu preciso do couro, eu trabalho com couro. Aí ele, pô, eu só preciso da carne, eu trabalho com a carne. Se vocês tivessem conversado antes, soubesse por que cada um estava ali, a gente comprava esse lote aqui por um preço muito mais barato, porque você sabe o motivo do outro. Então, eu não sei se isso funciona dentro da tua metodologia. Você entender qual é o motivo. Você está falando aí, a primeira coisa que você vai fazer você vai questionar o camarada. Por que você está aqui? O que te trouxe aqui? Ou seja, qual é o porquê que você quer negociar isso? Por que você está fazendo isso? E dois exemplos que você trouxe aqui muito importantes. Foi um exemplo seu da vida pessoal, e eu estou te respondendo com respeito, né, à experiência. Se tem uma coisa que eu trago como legado da minha vida, é o respeito da experiência, né? A escola não convencional. Você falou, eu uso sem saber se é um método e funciona. Então, te respondendo, funciona, porque você fez pergunta. E o outro exemplo que você trouxe foi uma alegoria, em que ali, ambos, ali na compra e na venda do gado, não fizeram uma pergunta básica. Então, o quadro de situação numa negociação, ele começa, ou seja, a situação pelo qual me levou ali para negociar. O que é que me trouxe aqui nesse programa? O que é que me trouxe a negociar? Bom, então, Sérgio, eu estou sabendo que você quer vender o gado, é isso mesmo? Sérgio me diz, cara, eu tenho um gado aqui, X cabeças para você, só. Olha, cara, o meu interesse em fechar essa negociação é o seguinte, eu preciso do couro. Ou eu te faço uma pergunta ou eu aponto logo a proposta. Em negociações de ocorrência com o refém, essas pistas, elas não ficam claras. Porque a gente está falando aqui de perguntas que dão clareza quando as pessoas querem responder. Mas vamos engrossar um pouquinho esse caldo? Muitas vezes na empresa, quem está do outro lado da mesa de negociação não quer te entregar todos os pontos. E aí você continua o processo de fazer perguntas, que foi o que você respondeu. Ainda que você não me responda, naturalmente você quer fechar um Você pode fazer uma pergunta enviesada, né? Que fazer... São o que as pessoas dizem, né? Eu te pergunto time de futebol, eu te pergunto sobre família. Uma hora você vai entregar. Periférico. Uma hora você vai entregar. E isso é interessante a gente falar isso. Isso é uma doutrina que poucas pessoas às vezes usam, porque querem usar a ansiedade na negociação. Se tem uma coisa que eu quero deixar claro aqui, se é que a gente está especificando no ponto de negociação, a ansiedade não funciona na mesa de negociação. O tempo, ele é um ativo que precisa ser usado. E aí a gente vai pensar, Soares, mas as empresas têm urgência. A urgência vai te levar ao improviso. E o improviso vai te levar a uma queda, uma perda. Vamos fazer o seguinte, vamos dar fazer uma refrescada aqui. Nós temos um leão aqui do lado que está nos assistindo. Esse leão, você estava falando aí de experiência, né? Olha só, esse leão tem 125 anos. Bacana. Essa empresa, Mate Leão, essa marca Mate Leão, ela é uma marca centenária, né? E você sabe a história deles? Eles começaram vendendo mate de chimarrão, né? Dá tempo de falar um pouquinho, fala um pouquinho. Eles começaram há 125 anos atrás vendendo mate de chimarrão. Aí depois a empresa foi evoluindo e tal. E uma coisa interessante é que a maior parte do tempo que essa empresa existiu, ela foi comandada por uma mulher. Então, há 125 anos atrás, hoje a gente fala de empreendedorismo feminino, de empoderamento feminino. A Maria Clara, que era a dona do Mate Leão na época, ela era casada com o seu Leão, que foi o fundador, só que ele morreu logo em seguida da fundação, e ela assumiu a empresa no interior do Paraná e tornou essa empresa a potência que é, né? Então já existiu o empoderamento feminino há 125 anos atrás e também o empreendedorismo feminino, né? Porque ela foi uma empresária de sucesso. Mas vamos deixar essa historinha de lado e vamos falar um pouquinho. Nós temos aqui os mates, esses aqui são mates para água quente. Você quer com água quente ou gelada? Água gelada. Então são esses aqui. Aí você escolhe o teu sabor. Acho que tem de groselha, preta, frutas vermelhas. Eu vou dar fruta vermelha. Eu estou aqui com morango mais laranja. Morango laranja. Então vamos lá. Tem essa canequinha aqui, está com água gelada já. A gente vai fazer aqui o matezinho e também aproveitar essa paradinha aqui para eu falar um pouquinho desse estúdio maravilhoso. Eu adoro trabalhar aqui porque, primeiro, que isso aqui é uma infraestrutura de primeiro mundo, né? Você trabalhar dentro de um estúdio desse. E é incrível porque ele fica num shopping, né? Na área de alimentação de um shopping.
e tem toda essa tranquilidade da gente estar falando, tem toda uma infraestrutura técnica, né, que dá qualidade para o nosso trabalho, né? Então, eu também agradeço aí o pessoal do Multistúdios pela oportunidade que me dão aqui de vez em quando vir aqui trazer um convidado. E aí, fica à vontade aí, vamos tomar o nosso chazinho e continuar o papo. Uma coisa que eu queria falar, a gente já falou aí dessa coisa, chega nesse ponto aí, você entender qual é a razão do outro na negociação é importantíssimo. Você sabe por que o outro está negociando, e aí facilita. Outra coisa que eu queria ver também com você é dentro vou dizer, do meio empresarial, a negociação ocorre o tempo todo, tá certo? Aliás, na vida da gente, a negociação ocorre o tempo todo. A gente já nasce negociando, já né? Nasce negociando. Você já nasce chorando porque você quer Choro carinho, comida e tal. Comida, então você já está, você já entra no mundo reclamando, né? Verdade. Tá, então, brincadeiras à parte, quer dizer, no mundo empresarial, o tempo todo você negocia. Você está negociando com o teu cliente, está negociando com o fornecedor, está negociando internamente. É chefia com o colaborador, é colaborador com colaborador, é chefia com chefia, porque também às vezes está em cima, tem alguns atritozinhos que tem que resolver, sócio, né? Com sócio. Eu me lembro que quando eu fui trabalhar numa empresa, eu vinha de uma área eu trabalhei em empresa alemã, trabalhei na Siemens e trabalhei em empresa americana, trabalhei na ITT. Eu trabalhei na Siemens, alemã, e trabalhei numa empresa americana, que era no grupo da Standard Electric, que era ITT. E eu tinha, dentro dessas empresas, tinha uma mentalidade diferente, né? Quando eu fui trabalhar numa empresa privada brasileira, eu senti o seguinte, teve uma vez que tinha que fazer uma mudança dentro do ambiente, né? O layout da sala, e eu era o superintendente, eu era o chefão ali do negócio, né? Aí eu, arregacei as mangas, fui lá, pegava cadeira, lata de lixo, carregava de um lado para o outro, empurrava armário junto com os outros. Aí teve uma reunião dos superintendentes e alguém falou assim, olha, essa sua atitude, ela não é boa aqui dentro. Eu falei, não entendi. Não, porque você fica fazendo esses trabalhos aí, e aí fica todo mundo comparando, porque os outros não fazem, né? A gente não faz esse tipo de trabalho. Eu não vou lá empurrar armário, pegar cadeira, mudar de lugar. Eu falei, gente, eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado em resolver meu problema ali. Nessa hora, quer dizer, eu estou junto com o time, eu estou fazendo aquilo para ajudar também, porque a gente precisa mudar o layout da coisa. Mas eu percebi o seguinte, que existe um certo atrito quando você tem alguma atitude que foge do estereotipo do que eles querem que você seja, né? Isso vale no nível de chefia e vale embaixo também, né? Porque aquele camarada que se esforça todo, que bate meta, que não sei o quê, ele acaba, o outro que não bate, esse cara está querendo aparecer, né? Aí começam a conflitar com ele, né? E esse tipo de conflito, você trabalha isso dentro da empresa? Você tem visto isso dentro da empresa? Não só tenho visto, como é observável, e aí eu trago, né, exemplos desse campo de onde eu vim para cá, e a gente precisa falar mais do mesmo, para te responder. Por que mais do mesmo? As empresas, Sérgio, e isso também é um pensamento, um posicionamento meu, até por ser também empresário, elas têm muito conteúdo técnico e pouca preparação comportamental. Então, isso não é uma chamada de atenção aqui, não estou dando puxão de orelha na audiência, pelo contrário. Isso é uma constatação. Exatamente, mas é uma constatação que muitas vezes ela não é tão clara. Então, quando se depara ali com a preparação, e eu ouvi isso muitas vezes em frases, não quero trazer frases, porque o objetivo não é militarizar, mas o BOP me treinou para identificar isso. Então, o BOP foi a minha escola e eu produzi o quê? Quer dizer, cara, você é um perito, é um exímio tecnicamente nesse assunto, mas você, muitas frases como essa são duras, né? Você é um péssimo líder para conduzir, né? Temas como esse do tipo seguinte, usa a viatura A ou viatura B?
Temas como esse de comparação. A equipe A fez uma faxina XPTO, a equipe B fez uma faxina a menos. Então, a comparação, ferramentas como essa, né? O medo, o improviso, eles são treinamentos, sim, de uma negociação para um convívio coletivo. Então, a gente precisa falar mais do mesmo. A mensagem que eu quero deixar aqui e resumir a minha resposta é: se você quer performar melhor, analise sim a gestão. Eu falo com muito cuidado, porque já percebi ali, você é alguém que conhece o nível da gestão, a parte técnica, mas analise também a parte comportamental. Perfeito. Porque o ativo principal Sim. é o ser humano. Nós precisamos entender de Não, gente. e hoje em dia a gente vive num mundo em que a tecnologia ela tem, de certa forma, auxiliado algumas tarefas e substituído outras. Só que tem uma coisa, um robô ou um aplicativo, ele pode desenvolver capacidades técnicas, mas ainda não chegou no ponto de um robô ou de um aplicativo ter a capacidade de absorver, vamos dizer assim, habilidades comportamentais. A habilidade comportamental é do homem. Então, o que distingue o homem da máquina, o que distingue o homem do aplicativo são suas habilidades comportamentais, né? Porque as técnicas, a máquina supera ele tranquilamente, né? Agora, você tocou nesse ponto interessante. Então, aí eu vou dar um salto aí. Você vê, pô, eu tenho uma estrada, a tua estrada é um pouquinho mais curta que a minha, mas já é uma estrada também longa, né? Você já está com... Obrigado. Você já está com 50 e poucos anos, né? 53. 53. E você já viveu, porra, pelo menos 20 anos dentro dentro do problema, né? Quer dizer, vivendo o problema. Eu tenho um pouco tempo mais porque eu dei a sorte de nascer antes, né? Eu nasci no meio da guerra, né? Nasci na guerra eu nasci em 41, no meio da Segunda Guerra Mundial. Então, eu passei por muita coisa na vida, né? Eu enfrentei muitas coisas, eu vi nascer e morrer muita tecnologia, muita coisa nova, por exemplo, fita cassete, né? DVD, tudo isso. Antes disso tinha fita de computador, né? Fita de mylar, né? Que era um material que usava, aqueles discos, né? Que a gente utilizava, né? Fita telex, né? Hoje em dia, se você falar de telex para uma pessoa, o teu filho não deve saber o que é telex. Você fala para ele que é telex, ele é capaz de achar que telex 14 anos, deve ser algum personagem da história, né? Então, a tecnologia evoluiu e a gente tem que evoluir junto com a tecnologia. Dentro dessa tua área, você também viveu evolução tecnológica dentro dessa área de negociação, de enfrentamento de conflito. Hoje em dia você tem uma inteligência que ajuda. Antigamente era tudo na base vamos tentar descobrir o que é. Hoje você tem uma inteligência ou tem ferramentas que te permitem, através de uma inteligência, identificar coisas, né? Você tem... não estou falando nem só de inteligência artificial, não. Estou dizendo, você utilizar métodos para você identificar raízes de problemas, né? Como é que você vê essa evolução? Isso funciona? Você acompanhou isso? Você percebe que no início da tua carreira era diferente de hoje? O que você tem de recurso? Na prática, eu preciso trazer uma frase simples aqui, com analogia, né? Vou trazer uma analogia. Eu cheguei numa unidade de operações especiais, respondendo a sua pergunta, em que não tinha um veículo blindado. A importância do veículo blindado, e a gente precisa falar para empresário, eu gosto de falar da parte técnica. O que é aquele veículo tecnicamente? Depois eu faço o link com a empresa. Ele é um veículo de transporte de tropa. Então, quando eu cheguei, não tinha. Quando eu estou saindo, eu vejo um veículo sul-africano que tem um cockpit como de um avião. O cara, para dirigir um veículo blindado dentro do batalhão de operações policiais especiais, hoje é como se ele tivesse dentro um piloto de um avião. Um piloto de um avião, dada a quantidade de instrumentos. Beleza, Soares? Conclui e faz a tua resposta. Naturalmente, essa evolução acontece por conta dos tempos, né? Como vi coisas nascerem e morrerem, vi outras evoluírem. A negociação no BOP.
Cheguei no BOP, não haviam poucos negociadores e pouco material. Hoje, quando eu saio do BOP, a quantidade de ferramentas de informações, um exemplo de um componente que é muito importante para a negociação e a empresa precisa ter: comunicação não violenta. É uma ferramenta que eu saio do BOP e vejo ela acontecer. Então, o resumo aqui é que a quantidade de informação que a gente tem hoje, Sérgio, não exime, para mim, no meu ponto de vista, que nenhum empresário ou empreendedor se dê o luxo de dizer: eu não sei fazer isso. A gente está muito acessível, né? Você deu o exemplo aí. Imagina, você nasce em 41, como é que era a informação, né? Hoje, a minha biblioteca está num celular. Talvez quando você começou a estudar, você acessava ali o encontro. O que eu quero fazer com isso? É dizer que a informação hoje ela está muito disponível, não só como ferramenta, Sérgio, mas eu trago. O empresário precisa se predispor, e eu falo muito de treinamento, a treinar suas equipes em ambientes reais. Então, eu saio de um BOP hoje que treina ocorrências de situações reais. O que você está falando, Soares, que aplica a empresa? O BOP treina ocorrências para atender suicida. O BOP treina ocorrências para atender crime comum. O BOP treina ocorrências para atender crime passional. A minha pergunta aqui no programa para linkar com o negócio é: nas ocorrências que nós temos conflito nas empresas, esses conflitos, eles são diagnosticados? São catalogados? E são treinados para que a gente evite e faça o objetivo principal, que é gerar lucro. Então, a minha mensagem é: hoje tem muita informação e a gente usar essa informação para treinar nossas equipes. Isso é um diferencial muito importante. Você falou em diferencial, né? Eu acredito, você pode até concordar e até complementar isso, que o teu diferencial, o diferencial da tua empresa de consultoria para negócios, né, dessa área de liderança, de negociação, o teu diferencial é que você teve uma escola prática onde você vivenciou isso e você conseguiu, com muita capacidade de percepção, de ver que isso se aplica no mundo dos negócios, né? Então, você trouxe essa tua experiência para cá. Mas, além disso, o que você considera que é o teu diferencial competitivo para que você chegue para um cliente e diga: olha, eu consigo melhorar o seu ambiente aqui por tais e tais condições que eu vou utilizar, ou porque eu sei, ou porque eu faço. O que você considera que é o teu diferencial competitivo hoje? Além desse pilar que você trouxe, que é de não ser e não é ofensivo, há uma quantidade hoje de gurus que se propõem a ensinar determinados temas dos quais não viveram. Sim. Eu tenho muito respeito por isso, porque gosto também da parte doutrinária. Mas a parte doutrinária ela precisa ter uma parte prática. Uma vivência, né? Uma vivência. Você Sim. falou que tem uma especialidade que você passou muitos anos, que é um desejo desse meu filho que está aqui no programa. Uhum. É CTI. Imagina quantos anos debruçados de prática que você viu, e eu não vou resumir, mas eu vou usar o que me limita. A minha miopia aqui na área de tecnologia. Problema de software, você vê o problema na prática e ter que resolver o BO na prática. Uhum. Talvez conteúdos que você adquiriu que não estão em nenhum livro. Você falou uma coisa interessante. Desculpa só te cortar, claro, mas para não perder o raciocínio. Claro, a parte prática. Quando você absorve na prática, né? Você falou uma coisa interessante. Pode ter gente que tenha teoria sobre isso, mas não tem vivência. E aí eu digo o seguinte: a coisa mais importante, por exemplo, no meu caso, né? Por que eu posso dizer que o meu diferencial competitivo é eu ter vivido praticamente todas as evoluções tecnológicas que surgiram desde eu vi televisão aos 9 anos de idade. Aos 9 anos de idade surgiu a televisão. Em 1950, eu tinha 9 anos quando eu vi o primeiro aparelho de televisão. É como hoje a criança que está diante de uma coisa nova, né? Completamente nova, apareceu na frente dela. Então, a televisão apareceu para mim aos 9 anos de idade. Você imagina isso. Então, eu passei por várias. Então, o que acontece? O teu caso, você viveu isso dentro de uma unidade em que isso era o dia a dia, né? Sim. Negociar e sair de crise e tal. Então, o que isso te deu? Isso te deu propriedade. Você tem propriedade daquilo que você está aplicando. Da mesma forma que eu chegar e dizer assim: olha, não faz isso porque
300 vezes que eu já vi isso aqui, o resultado é esse. Então, é propriedade, é você saber assim, eu já vivi isso, eu já estive lá. Então, essa vivência, esse pertencimento vamos dizer, um momento da tua vida que você aprendeu isso, que você consegue pegar isso e trazer para o outro, porque se aplica aqui, você vê que isso daí é o teu diferencial. Porque você, eu não posso, se eu tiver um competidor, por exemplo, que não viveu o que eu vivi, ele vai ter vamos dizer assim, o meu handicap, a minha vantagem é maior, porque eu vivi, pô. Então, eu já tive ali. Então, eu já vi aquele filme. Então, você também já teve essa vivência. Então, eu acho que essa propriedade de você ter vivido te dá muito mais credencial para você oferecer a solução, né? Sim. E, além disso, o que você acha que pode ser além disso? Então, esse é um pilar, o pilar experiência, né? São 30 anos extraídos de um laboratório que eu espero compilar, né? Um dia no materiais, mas conseguir entregar. E o segundo diferencial que eu acredito é que isso não é solto. Então, não se trata de histórias motivacionais ou inspiradoras da minha jornada. Elas podem até ter algum aspecto de motivação, que é ação, que vai gerar movimento. Elas podem ter até um aspecto de inspiração, ou seja, vai provocar dentro daquela organização ou dos integrantes daquela organização um espírito aguerrido, mas eu gosto de falar de método. Então, diagnóstico e andam em paralelo. Então, meus diferenciais é a capacidade de traduzir essa vivência para um ambiente corporativo, não é tão simples, mas aplicar dentro de aspectos comportamentais. E a segunda é não usar isso de forma solta, simplesmente com a história, ou me ancorar numa unidade que eu trabalhei, Sim. que é uma unidade que eu respeito. Mas é ter metodologia e diagnóstico. Para mim, esse é o ponto diferencial. E o que você acha hoje que seria o grande problema dentro de uma empresa? O grande problema a nível de conflito, né? É conflito chefia com empregado, é conflito de empresa com cliente, é conflito de empresa com fornecedor, é conflito de empregado com empregado, o chefia com chefia. Onde você tem estatisticamente, onde surgem mais problemas dentro da empresa? A questão, hoje eu ainda não tenho estatística, né? Você até me desperta. Não, uma percepção do que você... A percepção, é isso que eu ia falar. A percepção clara, exatamente a gente volta nas respostas anteriores. Seres humanos convivem com muita, tem as suas, e eu vou usar essa analogia, né? Tem os seus hards, né? A parte física, eu tenho um método aqui, eu tenho um certificado, nada contra, sou doutor, pós-doutor, naquele tema, no assunto, estudei em tal lugar, já participei dessa organização, mas muitas vezes não tem o software, o programa comportamental que faz rodar aquele método. Então, o cara é um doutor num determinado assunto, mas lhe falta um programa comportamental que gera esse conflito, uma interferência, falta de clareza na comunicação. Isso é um grande problema, não em tropas operacionais, mas é um problema dentro das empresas. Capacidade de tomar decisões mais assertivas. E aí entra a questão de treinar comportamentos e usar ferramentas então, de você considera que tudo gira em torno de você, vamos dizer assim, de um equilíbrio emocional das pessoas que não utilizam, vamos dizer, vamos dizer assim... Eu não sei exatamente como é que eu vou dar a palavra, mas é você observar o outro, a empatia. É você se colocar no lugar do outro e querer... dizer, como é que você vai resolver um problema se você está discutindo com outra pessoa, se você não se coloca no lugar dela, e se colocar no lugar dela, entender também o porquê dela, né? Não é só o teu porquê. Você, Sérgio, eu acredito, eu vou descobrir depois no final do programa, mas você fez curso de negociação. Por que você está falando isso, eu acho? Porque a empatia e o espelhamento, que é do francês, muito bonito, é rapport. Desculpa, eu não fiz curso de negociação, mas eu li um livro que você talvez conheça, que se chama Como Chegar ao Sim, que é de um grupo de professores eu não sei se de Harvard ou do MIT, eu já li há bastante tempo. E eles mostram exatamente
como é que você, como chegar ao sim é como você ter um bom sucesso numa negociação, ou seja, obter o sim. Porque o não você já entra com o não você já tem, né? Vamos buscar o sim. Sim. Então é em busca do sim. O em busca do sim pressupõe que você, primeiro, entenda quem é o outro, se coloque no lugar do outro, entenda o que o outro quer. E faça com que o outro entenda quem é você e o que você quer. Porque nesse momento existe, vamos dizer assim, a conexão. Você se conecta com o outro e, aquele negócio do gado, volta do negócio do gado. Tu quer comprar o gado para o couro, eu quero comprar por causa da carne. Vamos apertar as mãos aqui, vamos comprar o gado e dividir, porque cada um quer uma coisa diferente do outro. Então, em toda negociação, isso é no meu ponto de vista, se você se coloca no lugar do outro, entende o que o outro quer, facilita o teu discurso. Então, eu acho que talvez o grande problema dentro das empresas... aí eu fiz a pergunta para você, mas eu estou respondendo, não posso. Responde você. Antiguidade é posto. Não, nesse caso não. Não interrompe de forma nenhuma. Não é por uma questão de elegância, não é uma questão de honra. Mas voltando ao ponto, é muito prático o que você falou. Eu fiz aqui uma maneira de brincar com você para o programa ficar leve. Mas a empatia e o espelhamento, que vem da palavra francesa, o rapport, são palavras muito bonitas, mas na prática elas precisam se aplicar com conteúdo muito simples. Porque o que eu vejo como problema? Eu digo isso, e eu vou usar a empresa, né? Eu digo assim, eu sou uma pessoa empática, né? Quando eu recebo uma demanda, eu tenho uma demanda, eu me coloco no lugar do outro. Ok. Eu sou uma pessoa que tem um espelhamento, né? Estava observando quando cheguei o teu comportamento, levantou, acomodou a gente. Isso é um comportamento de rapport, né? Você quis deixar a gente ali na outra sala, pelo menos na minha percepção, entre algumas coisas, à vontade. Mas na prática, Sérgio, vamos colocar no ponto. O que entra em jogo e que precisa ser treinado aqui, que eu vejo como um grande problema, é que eu quero defender só os meus interesses, eu não estou falando só de líder e liderado, e não quero olhar o interesse do outro. Então, quando você traz a questão do gado, quando você detecta o interesse, isso é um pilar. Então, falar de empatia é básico, é do gerenciamento de crise, respondendo sobre o livro. Eu li. Falar de espelhamento, eu espelho com você, eu não só me coloco no seu lugar, mas eu observo o comportamento que você está tendo naquele momento em que apareceu ali um conflito. Eu tenho um elemento que é diferente. É não só olhar para o meu interesse, mas aqui está o desafio que eu vejo na empresa. É colocar o interesse comum na mesa. É o ganha-ganha. É o ganha-ganha. Sabe? Os dois lados ganhando, tá tudo bem. Eu vejo uma cultura que eu já vejo assim, eu preciso ganhar, eu tenho que competir, eu tô então internamente eu tenho que... E aí, cara, se a gente for abrir aqui, vai longe. A gamificação, então, meu departamento tem que competir mais com o outro. Isso é como um estímulo para a continuidade do processo, mas não para o convívio comportamental. Senão eu sento para negociar com o outro e gera um conflito, às vezes por um copo de chá. Caramba, Soares, isso acontece? É claro que acontece. Não, com chá a gente não briga. Não briga? Não. Mas o meu ponto é esse, é a gente olhar o interesse do outro, né? Uhum. Não só do que usar a ferramenta técnica. Tá. Para a gente começar a ir para a reta final, o que você diria, o que você conseguiria dizer para um empresário hoje, em uma palavra, o que é o segredo da negociação? Seria isso a empatia? Segredo da negociação? Empatia. É se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro. Tá. Por mais difícil que seja. Tá. E o que você considera que é o ponto crucial para você vender o teu serviço para uma empresa? Que ponto que você acha que é importante você tocar no teu empresário, fazer com que o teu empresário se toque para que ele aceite a tua colaboração? Vou respondendo uma frase. Conheça o seu produto e faça perguntas. Muitas perguntas. Ok. Bom, Soares, eu acho que a gente negociou bem aqui hoje. Trabalhou bem na negociação aqui. Então, eu queria deixar, se alguma coisa que você acha importante que eu não tenha pensado e procurado te perguntar, se você quiser aproveitar esse momento aí, e também deixar os teus contatos. Como é que a gente acha o negociador Soares
nessa vida aí para que a gente possa melhorar as relações dentro de uma empresa e com a empresa e o seu ambiente externo? Vamos falar da mensagem. Eu não percebi claramente nada que você deixou de me perguntar. Pelo contrário, eu acredito que nós abordamos muitos temas. Mais uma vez, agradeço. E como é que encontra o Soares? Na rede social, no Instagram, na plataforma Instagram, a vitrine, ele, o uso principal é o @Soares Negociador. Tô ali no Instagram. Eu estava falando negociador Soares, é Soares Negociador. Soares Negociador, é o Tudo nome bem, ali no então, Instagram. gente, aí, @Soares Negociador. @Soares Negociador. Se você tem questões ligadas à liderança, cultura, negociação, como a gente explorou aqui bastante, e você entende que a Conflitos mentalidade, internos. que as questões de mentalidade e comportamento, elas vão compor uma ferramenta que vão gerar mais negócios para você, @Soares Negociador, minha equipe está pronta para atuar. Soares, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui. Sucesso e boas negociações. Muito obrigado, como eu digo sempre, vamos com tudo. Tá. Fechamos.